Então, vou dar as boas-vindas aí, dizer que estou muito feliz que vocês estejam aqui, agradecer a professora Ana Carolina, a professora Daniele, por poderem estar conosco e dizer que isso é um grupo aberto, que a gente pode perguntar, que a gente pode, enfim, trocar ideias. A ideia é essa, da gente conversar um pouco e trocar ideias sobre para que serve o planejamento, porque ainda tem muito mito em função disso, né? Não sei se vocês têm essa sensação, mas a gente vive um momento de muitos mitos com relação a isso. Então, quero saber quem é que gostaria de começar. Uai, deixa a Dani, que a Dani está precisando mais do tempo do que eu. Vai lá, Dani. Daí você se organiza aí melhor. Não, eu acho que é até importante, porque pelo tema da palestra, né, da aula de hoje, que é por que se fala em planejamento sucessório, normalmente, primeiro, um bom dia. Gente, desculpa, eu estou um pouco acelerada, que eu estou no meio de uma mudança. Professora Simone, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar propiciando esse espaço de esclarecimento, de conversa, ao André, a Carol, um beijo grande, e a todo mundo que também está aí nos assistindo. E sempre bom estar falando sobre planejamento sucessório. Principalmente, eu vejo e tenho esse desafio, Simone, que é desconstruir essa suposta palavra que tem, às vezes, soa de uma forma pejorativa. Isso eu acho que até está melhorando um pouco, mas quando eu comecei no doutorado a pesquisar e falavam, qual é a sua pesquisa, planejamento sucessório, me olhavam torto, colegas da academia, como se eu estivesse, sabe, estudando formas. E isso, aí eu já puxo também para outro... Ô, Dani, como se você estivesse estudando assim, como fraudar, né? Né? E assim, eu assim, pelo amor de Deus, planejamento sucessório é muito mais do que burlar a legítima, que é o grande limitador do planejamento. Tem a vedação ao pacto sucessório, é o 426, apesar de eu já na tese trazer a necessidade, mas são as regras de ouro da limitação. Então, o que me preocupa, assim, primeiro, eu acho que quanto mais se falar, você agora mesmo falou de um exemplo desse, quanto mais se falar, as pessoas souberem, mais bem informadas as pessoas podem estar, para também, agora, imaginando que nós estamos lidando com um público que é leigo. Quem vem, o seu cliente que vem conversar com você, ele não entende direito. E ele vai estar confiando. Então, eu não sei se é porque eu estou escrevendo um artigo sobre responsabilidade civil, nesse sentido, já estava, eu achei que o artigo veio num momento muito adequado, porque é muito responsável que estão se vendendo com o planejamento sucessório. Então, esse um outro, por que se falar? É pela necessidade contemporânea, para essa sociedade, para atender essas demandas, nós temos que buscar outros meios para oxigenar não só os próprios institutos de direito sucessório, mas buscar em outras áreas. Então, o porquê de se falar em planejamento são as transformações socioeconômicas que nos levam a isso. E a questão da finitude agora, humana, pelo Covid, entrando dentro das nossas casas, está mudando a nossa cultura de não gostar de falar da morte. Então, isso eu acho que são os dois motores que fazem. Eu acho que são as transformações socioeconômicas, e quando eu falo transformações socioeconômicas, eu estou envolvendo as transformações familiares, a transformação da propriedade, dos bens, né? Então, essas transformações socioeconômicas, perante encarar a finitude numa pandemia que o mundo está tendo que ter uma outra visão sobre isso, nada melhor que um planejamento sucessório bem feito, de uma forma responsável pelos operadores. E uma outra coisa que eu acho muito interessante no planejamento, já passando a palavra para a Carol, a parte do planejamento que você faz em cooperação. É uma advocacia que tem espaço para todos, mas também muito nessa questão, uma visão moderna, né, do compartilhamento de casa, de carros, de tantas outras coisas, mas também numa advocacia compartilhada, né? Isso eu acho que é bem moderno, bem assim, tempos atuais,
E tudo isso não é só visando questões patrimoniais. Lógico que economia tributária, que não é sonegação, isso é diferente, mas buscar economias tributárias efetivas, isso, mas também, através do planejamento, é um propulsor para medidas de tutelas existenciais, seja através de fundos, reservas, seguros para atender essas demandas, mas como no próprio planejamento, maior espaço para as mulheres estarem atuando na gestão da empresa. A Carol tem um artigo excelente no tomo 2 sobre essa questão da quantificação e da qualificação da partilha. Então, para as palavras iniciais e aí provocar aí outras questões, eu acho que são essas considerações que eu queria fazer. Aguardo. Posso seguir, Simone? Posso seguir? Bom dia, né? Já falei antes um bom dia assim, formal, mas agora um bom dia oficial aqui do nosso momento de debate. Agradecer a professora Simone realmente pelo convite, essas aulas que ela está nos proporcionando, né? Esses debates, essas discussões, realmente são para a gente momentos assim ímpares, né? Para poder refletir mesmo um pouco. Quando a gente estava pensando nessa aula, a gente falou, gente, mas eu acho que a gente talvez precise começar um pouco do começo, né? Para que planejar? Qual que é o sentido disso? E a Dani veio pontuando muito essas razões, né? E eu queria acrescentar mais uma razão aí para a gente poder pensar, para podermos pensar juntos, né? E aí é uma razão puramente empírica, nada acadêmica, que é o que eu noto assim lá no meu escritório, né? E quero compartilhar com vocês para ver se vocês também lá na lida de vocês, diária, né, Fernanda, foi um prazer enorme, está sendo, né, te ver aqui, foi minha aluna há muito tempo atrás, está me dizendo que advoga com família de sucessões no norte de Minas, olha que delícia, né, Fernanda? E tantos outros, né, o André, Carol, Valéria, tantos outros. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês, assim, o que eu tenho sentido hoje em dia, né? O cliente chega para a gente, e isso tem aumentado muito, eu tenho sentido, e como a Dani falou, nesses momentos de pandemia, mas já havia isso, e eu acho que hoje talvez a gente tenha amadurecido para perceber que isso é uma tendência, que é de ter um pouco um domínio maior do seu patrimônio, né? Da destinação desse patrimônio. Eu fico sempre brincando, falei, gente, nós, em condições normais de temperatura e pressão, formamos o nosso patrimônio com o esforço do nosso trabalho, né? Por que não darmos a esse patrimônio o destino que nós achamos que é o mais adequado? Então, eu queria acrescentar esse rol de questões que a Dani falou, uma crescente demanda por autonomia. E, de certa forma, foi um pouco esse o tom assim, que eu e o Alexandre, como fizemos um artigo no tomo 2, nós falamos isso, que eu acho que é uma conjugação entre autonomia e solidariedade, mais uma vez, né, no direito das sucessões. Ou seja, autonomia no sentido de eu distribuir o meu patrimônio da forma como eu entendo mais adequada, e solidariedade no sentido de pensar em formas que o meu patrimônio, ou seja, o produto de uma vida de trabalho, possa gerar mais frutos para os meus herdeiros. Então, assim, não adianta eu simplesmente pensar em dar, por exemplo, uma sala comercial que já né, propícia para uma locação, ou então propícia para um uso, às vezes para um filho que leva a vida no surf, por exemplo, e tendo outro filho que precisa de uma sala para trabalhar, né? Então, eu acho que, assim, essa ideia do planejamento, ele vem muito num sentido de autonomia conjugada com uma função social da propriedade no âmbito do direito das sucessões. Então, eu acho que é um terreno muito fértil para a gente explorar com os nossos clientes, né? E, assim, eu não sei os clientes de vocês, mas eu imagino que vocês passem por isso também. Os meus chegam já em assim, 98% com uma ideia pronta. Eu quero fazer isso, isso e isso, porque eu vi no Google, porque eu escutei no rádio. Holding, né? Holding, todos querem fazer holding é maravilhoso. Isso. Ou então eu quero fazer uma doação. Então, assim, é uma coisa bem... Já vem com uma ideia fixa.
Então, eu acho que assim, aquela coisa da escuta, né, que a gente tem que desenvolver muito, uma escuta muito paciente, uma escuta diferenciada, para a gente poder entender, na verdade, o que está por trás, né, dessa ideia dele, para ver se essa ideia dele é a melhor, porque de repente pode ser, né, Simone, a holding é mais adequada, mas tem inúmeras outras possibilidades que podem, eventualmente, atender melhor às demandas, aquele desejo que levou ele a pensar em realmente fazer um planejamento, né? Então, eu acho que, assim, ao lado de todas essas questões, nós temos esses desafios, né? Que são desafios, assim, de uma ordem muito objetiva e ética, né? E eu gostei muito do que a Dani falou, né? Dessa advocacia moderna compartilhada. Eu fiquei pensando, né, Dani? Eu fico brincando com uns parceiros nossos aqui de Belo Horizonte, falar, a gente tem guarda compartilhada dos clientes, né? E, na verdade, é isso mesmo. Porque, assim, eu não sei fazer a holding que a Simone sabe, por exemplo, né? E eu preciso realmente de um parceiro de direito societário para me ajudar nisso. E aí, cada dia mais fortalecendo, né, esses vínculos, essas redes, né? Eu acho que isso é muito importante. São redes mesmo de indicações, redes de trabalho colaborativo e conjunto. Eu acho que isso é muito legal. Simone, Oi. Antes parece que tem perguntas, eu queria só complementar a fala da Carol, não sei se... porque eu acho assim, a Carol falou num ponto muito importante, que é a questão da autonomia. E a questão da autonomia com dois princípios que muitas vezes as pessoas acham, e eu já trabalho isso desde a tese do planejamento acessório, os dois princípios complementares, que é o da autonomia e da solidariedade familiar. Então, na verdade, as pessoas acham que eles são oponentes, que se contrapõem, e em certa medida pode ser até que ocorra, e você vai estar privilegiando ali, lógico, essa questão também tem que ser levado analisando o caso concreto. Mas, além da autonomia, e me remeteu muito à questão, é o controle. Você também determinar quando que é esse momento. Até, por exemplo, não vou fazer de uma vez só um planejamento, vou fazer por etapas, porque começam de escolhas. Vai pagar o ITCMD em vida ou vai utilizar em pós-mortem? São escolhas que têm que serem feitas do planejamento, então é muito importante também, se você sabe que se você nada fizer, vai cair, como diz o professor Daniel Bucar, no judiciário, e quem vai, se você se omite, porque na verdade é isso, se você se omite de determinar o que você poderia na sua sucessão testamentária e numa organização de um planejamento patrimonial, familiar e sucessório, você está dando ao Estado essa tutela, seja extrajudicial ou judicial, a fazerem as decisões que você não tomou. Então, a Daniela Mucilo fala muito isso. O planejamento também, por que se faz? É você ter o controle dentro das suas escolhas, dentro da sua organização, como você vai poder operacionalizar. E aí ela também falando na autonomia, só não deixando de falar, de lembrar que, lógico que a questão da autonomia da tolerância, ela é importante até para ser dessas manifestações, mas ela é uma das 3 etapas que o planejamento precisa, e ela falou indiretamente também nelas, sem nomear, que é, primeiro, a qualificação da pessoa, quem são esses herdeiros e tal, e que a análise desse caso do exemplo que ela deu do filho, porque essa análise tem que ser objetiva e subjetiva. Você tem que saber se, às vezes, a vontade daquele autor da herança ela vai ser possível se concretizar, ou se o caso do filho. Então, ela falou isso indiretamente, sem esse nome que eu dou, qualificação objetiva e subjetiva. E a outra também, que é importante, uma outra etapa num planejamento, que é a quantificação do patrimônio, quando se levanta ativos e passivos, e aí tudo vai interligando, a autonomia com essa questão subjetiva e também até nas escolhas dos instrumentos, como você falou, de holding, para você, um advogado, poder tal, com uma equipe que seja... Tem que se trabalhar de time hoje, e é assim que é uma advocacia moderna. E quando você faz esse levantamento de ativos e passivos,
você tem que ter uma análise além da qualitativa, a quantitativa. A quantitativa vai me dar um patrimônio de R$1 milhão. Tá, uma grandeza disso. A qualitativa é de que forma ela é, que tipo de bens, qual a finalidade. E aí são todas as questões, inclusive para se indicar ou não uma holding, como você bem falou e explicou na maratona, né, gente? Olha, essa semana tem maratona nova, hein? Hashtag maratona arquitetura, maratona arquitetura. Canal da professora Simone Tassinari, @Tassinari. A pessoa inventa. Vocês estavam falando, gurias, e quando a gente foi pensar um pouco sobre o que a gente ia falar, eu comecei a pensar nos motivos pelos quais as pessoas me procuraram alguma vez para fazer planejamento sucessório. Vocês dizem, tá, mas para que serve isso, sabe? E aí, eu fiquei sistematizando assim, fulano veio procurar por isso, fulano veio por isso, e meio que dividi em 3 partes, né? E as pessoas não sabem que é isso que elas precisam, e é isso que eu acho que a gente pode usar na vida, assim, até para oferecer. Ou as pessoas têm uma questão que é de patrimônio mesmo, então a preocupação da pessoa é em deixar aquele patrimônio para aquela circunstância, uma questão patrimonial, por exemplo, uma família empresária, vai precisar saber quem é que vai ser o próximo gestor, né? Isso vai precisar estar no planejamento, vamos dizer assim. Mas tem outras 2 que a gente fica sabendo nas entrelinhas do que as pessoas nos falam. E aí o momento, eu acho, de oferecer o serviço, que são as qualificações das próprias pessoas da família. Então, se tem alguma vulnerabilidade, por exemplo, eu tive um caso de que vou chamar de patriarca, porque um casal, ele queria deixar o patrimônio líquido para a mulher, porque ela era professora, teve 4 filhos e nunca mais voltou a estudar. Então, qual era a preocupação dele? Como o maior imóvel dele era de um valor considerável, eventual sucessão, gente, passava de 50% esse imóvel mico. Então, ele pensou assim, se vem a sucessão e eu não preparei, não planejei, esse imóvel mico vai tomar conta de tudo e a minha esposa é capaz de não ter como sobreviver. Então, a preocupação dele era com um qualificativo pessoal, com algo de necessidade da esposa. Outra circunstância, pessoas com deficiência, muito comum, gente, procurar porque tem um filho com deficiência, uma filha com deficiência. E na expressão deficiência, eu vou utilizar também as questões de drogadição, ou a Carol falou da vida do surfista, né? Que não é até preconceituoso falar desse jeito, mas há certas pessoas que são mais desapegadas materialmente, e aí os pais podem ter receio que essa pessoa não sobreviva. Então, tem uma condição pessoal que faz essa necessidade. Ou os 2, são 3 filhos, 2 já têm residência e falta uma residência para um. Então, todo um aspecto que diz respeito a analisar as pessoas. Outro motivo que eu identifiquei são as questões relacionais, gente. Quando o cliente vem e diz assim, porque os meus filhos brigam muito, não sei o quê, meu ouvido já fica qualificado para oferecer planejamento, porque se os filhos já brigam muito em vida, é óbvio que vão brigar no pós-mortem. Então, quando as questões são relacionais, também é um momento de oferecer o planejamento, ou porque tem divergências, ou às vezes um filho mora longe e aí a execução do inventário fica mais difícil. Então, assim, são coisas que a gente não se dá conta que está caindo de maduro uma possibilidade de oferta desse serviço, sabe? Então, assim, questões do próprio patrimônio, questões que dizem respeito às condições pessoais e essas questões relacionais, gente. Se alguém vem contando, porque meus filhos não se dão, porque meu filho Ficar mora em condomínio, hein, Simone? Deus Ficar me em livre. condomínio, já imaginou? Que delícia! Ai, ai, ai.
vamos fugir disso, né? Então, assim, eu acho que tem 3 coisas, e aí a gente que tem essa advocacia mais familiarista, mais sucessória, a gente diz assim, o cliente não vem me procurar para o planejamento sucessório. Não sei se vocês já tiveram isso assim, ai, não chega em mim. Mas às vezes a gente não está reconhecendo a situação de oferecer, sabe? Porque fazer um seguro para uma pessoa com deficiência é planejamento. Fazer um seguro de vida para deixar para essa pessoa. Então, existem questões que são patrimoniais e outras que são existenciais. Simone, muitas pessoas fazem planejamento sem darem esse nome, sem saber, porque qualquer organização patrimonial visando a morte é um planejamento, que pode ser um seguro de vida e um testamento, ou só uma doação, já dá em vida. Isso é planejamento. Então, isso é bom estar explicando que, então eu fiz, isso não é tão longe, pelo contrário. Só que, às vezes, sabendo, se denominando, né, a importância da denominação das coisas, é porque você pode ter um leque de opções maior e sem achar que é só aquele caso. E um dos problemas, como diz a Carol também, é que as pessoas vêm com o pensamento de uma forma, mas sem entender os efeitos jurídicos ou os custos, como você bem fala, da necessidade ou não de uma holding, todas as considerações que você tem que... Esses questionamentos são necessários para se constituir, se indicar para o cliente, no caso de uma constituição de uma holding, né? Então, é interessante que muitas pessoas já fazem, que é isso. Se nada mais é do que essa organização, esse pensar, esse cuidado. Por isso que talvez a gente possa falar isso nesses casos também, Dani, planejamento patrimonial, né? Uma forma mais ampla, né? Não sei, o que você acha? Não, eu discordo. Eu acho que o sucessório é mais amplo, porque você pode fazer só um planejamento patrimonial. Você está só fazendo de instrumentos intervivos sem estar levando em consideração instrumentos ou efeitos pós-mortem. Então, é um levantamento patrimonial. Agora, eu nunca vi um planejamento sucessório sem passar por um patrimonial. Então, por isso que eu digo, são distintos, mas o patrimonial ele está dentro do patrimonial. Quer dizer, é a forma que eu penso, né? Mas estamos abertas aí. Agora, esse planejamento patrimonial é essencial, mas às vezes não é necessário para ele ser feito toda uma análise. Mas aí é complicado, porque regime de bens, os efeitos já são diferentes. Então, fazer um e não fazer o outro, eu acho que fica uma análise mais, vamos supor assim, até mais cara, porque se você tiver que refazer alguns instrumentos, algumas estratégias, eu acho que é melhor fazer o sucessório com planejamento patrimonial dentro e fazendo por etapas, às vezes. É o que eu acho mais, na minha opinião, né? Mas sempre temos que considerar. Mas o importante que você falou, que eu acho, é que o cliente ele não é obrigado, ele pode até vir com vontade, mas ele não sabe, quando você vai explicando, faz doação com usufruto, mas você não é mais... Como assim, se eu quiser vender? Não, confundem usufruto como posse, né? Que é dele, que enquanto está vivo pode mudar ainda, né? Então, isso cabe a nós, advogados, estar explicando isso para o cliente, e aí vai se ajustando, às vezes, o que realmente o que ele quer não é aquilo. Alguém quer fazer pergunta? A Valéria? André? Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Venha aí, conte, compartilhe conosco suas experiências nessas colocações que nós falamos. Pois é, eu estou aqui como um espectador atento e um aluno de todas vocês e queria, de repente, que vocês pudessem, nesse tempo aí que vocês têm, tratar de algo que chega para a gente muito corriqueiramente, né? E hoje, como eu estou aqui em Natal, Rio Grande do Norte, né? Então aqui no Nordeste o planejamento sucessório ainda é uma coisa muito vista com muita timidez, né? Como a gente estava conversando aí,
ainda vejo com muita timidez. Eu acho que parte muito mais dos advogados, né, de oferecer, como vocês colocaram aí, oferecer esse produto, incluir esse produto em sua carta de serviço, né, que muitas vezes o cliente chega ali para outras coisas e você acaba inserindo, como a professora Simone colocou, né, dentro de uma perspectiva daquilo que ele coloca, inserindo esse produto como uma oferta para ele, no sentido de, você pode fazer isso, enfim, organizar melhor o seu patrimônio. E uma coisa que a gente de repente poderia se valer, eu queria, obviamente, que vocês pudessem tecer considerações, seria como a gente pode usar o pacto antinupcial, né? Ou aquele contrato de convivência como algo, de repente, se seria esse um meio hábil, se seria um meio seguro, né, de utilizar para planejamento ou organização patrimonial futura. Quem vai falar? Simone, Carol? Vai lá, Carol. Vai lá, Carol. Uai, André, olha só, essa sua pergunta é ótima, porque, assim, como eu acho que essa questão dos regimes de bens, ela tem uma interface, assim, imediata com a questão da sucessão, até por causa dessas regras de concorrência, eu acho que é um instrumento maravilhoso para isso, né? Um instrumento, assim, para a gente começar a conversar com o cliente sobre isso, porque, assim, não sei de vocês, mas quando eu falo para o cliente que o regime de separação total de bens, a pessoa herda, fica com aquela cara assim de estupefato, né, na frente da gente, como assim, né? E aí a gente tem que fazer toda aquela explicação do que motivou o legislador para chegar nessa regra, né? Embora, assim, a ideia de quando não tem meação tem herança, a ideia de que existia, né? Eu nem sei se hoje eu acho que a gente pode afirmar isso de uma forma tão categórica, mas na época uma tendência de proteção ao cônjuge muito grande, né? Assim, ele fica assim, daquele jeito. Então, fala, olha, é essencial que haja, sim, um pacto, e que esse pacto venha acompanhado de um testamento, né? Se você quiser fazer uma coisa muito restrita, se vocês não querem, eventualmente, que um comungue com o outro do patrimônio no futuro, você não pode excluir, mas pelo menos você diminui a parcela que a pessoa herda, né? Porque geralmente é isso, né? O pacto, ele vem, principalmente, eu fico brincando assim, que eu falo que a tendência da lei é falar assim, o regime legal é comunhão parcial. Porém, de segundas núpcias em diante, o regime legal é separação total de bens, né? Que eu acho que, assim, as pessoas perdem um pouco a timidez de falar desse assunto, que né, gato escaldado tem medo de água fria. Então, assim, de certa forma, já tendo vivido aquela experiência, já tem mais coragem, né? Que eu fico brincando que às vezes é muita timidez, né? Vários clientes me perguntaram como que eu abordo isso com o meu noivo, com a minha noiva, com o meu companheiro, essa ideia do pacto, né? Eu acho que isso é uma questão ainda muito tabu. E, para além disso, para assim, não só para efeitos sucessórios, mas eu acho também que uma organização de comunhão de vida, eu acho que o pacto ele vem ganhando uma importância muito grande, sabe, André? Porque de instrumento típico de direito patrimonial, eu acho, até em homenagem ao professor Dimitri, né, aí que é do Nordeste também, que tem debatido muito a questão dos contratos familiares, ele tem sido um instrumento de natureza jurídica dúplice, até para resguardar outras cláusulas que se referem à comunhão de vida do casal, né? Por que não colocar cláusulas existenciais também no pacto? Né? Por que não o pacto ser o nosso instrumento de contratual, ou melhor, negocial, para que ele, então, reja a comunhão de vida daquele casal, entendeu? Então, eu acho que, assim, pacto, autonomia privada, planejamento patrimonial, planejamento sucessório, é, assim, uma dinâmica necessária e maravilhosa, e que eu acho que, assim, de certa forma, a proposta nossa do pacto para o cliente, ele também vem, assim, promover um diálogo, sabe? Promove a comunicação, porque, querendo ou não, a gente ajuda o cliente a falar, olha, né, quando ele fala, mas como é que eu falo isso? Eu fico brincando com a boca, né? Quer dizer, abre a boca e fala, porque, assim, é importante. Mas, quer dizer, você tem que superar esse tabu, você tem que superar isso, porque o dinheiro não pode ser, né? As finanças não podem ser um entrave para o casamento, né? Muito antes, pelo contrário, tem que ser mais uma forma de construção em conjunto do casal, de construção de planos, do que vai fazer junto.
E o regime de separação não impede que você tenha coisas juntos, muito pelo contrário. Ele promove o diálogo na medida em que você vai conversar bem por bem o que você quer fazer com aquele bem, né? E aí eu falo assim, a gente está falando aqui de separação total, mas aqui é a maioria dos casos, mas tem outras possibilidades também, inclusive de construção de regimes híbridos, né? Que eu falo, é um regime personalizado para aquele casal. Então, eu acho que assim, eu acho que o pacto é interessantíssimo. Assim, apoio firmemente essa possibilidade, inclusive assim, construção de diálogo. Eu vejo muito pacto nesse sentido, sabe? É uma provocação, né? E tem uma questão que eu acho que é de inconsciente coletivo, porque já me aconteceu algumas vezes de oferecer o regime da separação de bens e o cliente olhar e dizer assim, mas a gente não quer se separar, não. Porque a palavra separação de bens, ela lembra a separação judicial que existia antes de 2010, né? Então, talvez se nós repensássemos isso e nominássemos como regime das autonomias, seguidamente eu falo isso, talvez seja mais fácil. E o que eu já fiz aqui, que é uma questão bem legal, que a pessoa rechaça o tal do regime da separação por conta da herança, né? É fazer um regime de comunhão parcial com um pacto. Não são todos os tabelionatos que aceitam aqui em Porto Alegre, né? Eu estou em Porto Alegre, pessoal, só para a gente saber, tem gente do Brasil todo aí. E aqui em Porto Alegre, até está no livro da professora Ana Carolina Brochado Teixeira, eu vou ali olhar que é contratos familiares, né? Alguma coisa assim, está ali. A gente tem uma pesquisa e quando eu percebi que a gente podia fazer isso, a gente resolve 2 problemas. Muitas pessoas não querem receber herança. É esse mesmo. Contrato, família e sucessões. E aí faz o regime de comunhão parcial e já exclui aquilo que quer excluir. Os frutos dos bens empresariais, que é uma coisa que normalmente as pessoas não querem comunicar. Já exclui bens subrogados de bens anteriores ou bens que tenham motivação, fato que ocorreu anteriormente, porque embora tenha lá na exclusão do regime de comunhão parcial a causa anterior, deixa eu ver, esse aí é meu e da Laura Facchini, e na jurisprudência não é assim, então para a gente planejar sucessão já nesse momento, acho que é um excelente instrumento, só que a gente tem que pensar nessas opções antes, não dá para a gente pensar quando o cliente chegou na nossa frente, entendeu? Porque a gente não vai saber o que dizer para ele. Então tem que fazer assim, eu geralmente faço simulação, tá, e se a pessoa não quer herdar? Bom, comunhão parcial, vai herdar dos particulares, mas é um menor prejuízo do que ter lá a separação de bens. E aí as exclusões em vida do que eles querem excluir. Tem uns 3 tabelionatos que fazem aqui. Só, mas a gente só vai nesse, né? Tem mais pergunta, pessoal? Aproveita, aproveita. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Fernanda, como você falou, tem gente do país inteiro. Eu sou Fernanda Joyce, eu estou em Montes Claros, norte de Minas Gerais. No caso da abordagem do cliente, a questão da legislação no Brasil que é muito complexa e muda sucessivamente. Então, a gente faz um planejamento hoje, mas a gente não consegue garantir para o cliente que daqui 10 anos isso vai ser aplicado. Como que a gente faz, no caso é uma pergunta mais de cunho prático, eu não sei se vocês podem responder, para poder orientar o cliente nesse sentido, entendeu? Para poder se resguardar e etc. Olha só, Fernanda, posso falar? Estou falante, né? Hoje vocês podem cortar minha asinha aqui, porque eu estou falando demais. Fernanda, e lá no escritório eu sempre falo assim, que a vida é muito dinâmica, o patrimônio é muito dinâmico. Então, a gente faz um planejamento a gente tira uma foto hoje, né? A foto é do quê? É dos bens, é da condição dos herdeiros, aquelas condições que a Simone falou, condições subjetivas, é do intuito de fazer o planejamento e da legislação, né? Você imagina quando veio o CPC em 2015, com a questão da mudança nos critérios de colação,
que rebordose que gerou aí, né, em termos assim de necessidade de revisão dos planejamentos. Então, assim, eu explico isso, falo assim, olha, então hoje nós estamos fazendo esse planejamento com esse objetivo, com essas condições. E aí, daqui 5 anos, eu sempre sugiro uma revisão dos planejamentos a cada 5 anos. E uma revisão é o quê? É sentar de novo com o advogado para ver... Vocês estão percebendo a construção aqui do lado, né? É sentar de novo com o advogado para ver assim, olha, os objetivos são esses, os objetivos ainda continuam os mesmos, as condições das pessoas continuam os mesmos, a lei está ok? Então, assim, e aí você senta com o cliente de novo e revê tudo, porque eu acho que o importante é você demonstrar que isso não está no seu controle, você está entendendo? Que tem coisas assim, que o que está no seu controle são as informações que existem hoje com esse retrato que a gente tirou, né? Mas querendo ou não, ó, a vida é dinâmica e, assim, as leis são dinâmicas, a gente não sabe quando a gente vai morrer, né? Morte é termo incerto, não é condição. Então, eu acho que, assim, isso é muito importante para que as pessoas tenham essa consciência de que é importante fazer hoje, a gente não sabe de amanhã. Mas, assim, a gente também não pode dar uma garantia eterna, não é um cheque em branco, porque não está no nosso controle. Então, assim, o que eu faço, tanto na consulta inicial, quando no final, quando eu vou encerrar o trabalho, no consulta inicial é advertir, né? Fala assim, ó, essas condições aqui e tal, não sei o quê. Quando eu vou encerrar o trabalho, eu acho que é bom, assim, ou você mandar um e-mail, ou na própria reunião, assim, porque o e-mail é bom que documenta, que eu acho, né? Então, assim, mas é sempre falar, olha, eu sugiro uma revisão a cada 5 anos, não precisa ser comigo, obviamente, mas assim, é importante que isso seja revisado para ver se tudo para em pé, continua parando em pé da forma como nós combinamos aqui hoje, para ver se os seus objetivos continuam alinhados com tudo que a gente fez, entendeu? Então, eu acho que assim, quando a gente mostra que não é uma coisa que está no nosso controle, a gente nós nos desresponsabilizamos por isso, porque de fato não é nossa responsabilidade, nós não temos o domínio dessa questão, né, toda. Então, mas eu acho que, sabe, que de novo, aquela questão que eu estava falando com o André, que eu percebo muito, assim, na advocacia, de uma forma geral em tudo, mas assim, na advocacia, e eu acho que uma coisa que eu tenho tentado, inclusive, aprimorar em mim, é a questão de ter muito cuidado com a comunicação, sabe? Eu acho que quando a gente faz uma comunicação clara com o cliente, porque às vezes a gente fica temerosa, assim, eu vou perder o cliente, então eu não posso, às vezes, falar certo. Não, eu acho que é muito pelo contrário. Quando a gente tem uma comunicação muito clara, muito transparente, por mais que o cliente, às vezes, ouça coisas que ele não esperava, coisas que ele não gostaria de ouvir, ele cria confiança em você, sabe? Assim, nessa questão da transparência. Então, assim, isso é uma coisa, assim, da comunicação que eu tenho tentado me esmerar mais, às vezes isso é mais importante que a técnica, sabe? Assim, no sentido de manter, porque com essa comunicação que você vai criar uma relação de confiança, sabe? Então, isso é como eu faço, né? Mas, assim, tem 1000 outras possibilidades, mas é o meu jeito, assim, entendeu? Fernanda, eu já fiz um planejamento que levou 1 ano e o planejamento foi por água abaixo. Porque era uma circunstância... Foi esse da liquidez, porque ele tinha um imóvel mico, que era um imóvel que era muito superior aos 50%, e aí, no grande desafio, era deixar a liquidez com a esposa, conforme já falei para vocês. E o que aconteceu? Aí nós fizemos um testamento, porque, enfim, se deixasse com os herdeiros o imóvel mico, eu deixava toda a liquidez. Fizemos um testamento, somado com outros instrumentos que não fossem ingressantes no inventário, então tinha lá um fundo, uma previdência privada e mais um seguro, que foi o que a gente entendeu que era o melhor naquele momento. O cara vendeu o imóvel, que era para ser um imóvel mico, então assim, acabou com o planejamento. Tipo, mas acontece, porque é isso. Então, assim, eu tenho as meninas, a Dani e a Carol já me ouviram falar disso. Eu tenho um termo de consentimento livre e esclarecido, que nem médico. Nesse termo de consentimento, eu informo que o planejamento ele é volátil, que as alterações legislativas e jurisprudenciais elas acontecem, recomendo a revisão nisso, né? Um termo de consentimento recomendo a revisão em X tempo, aí a gente vê se 2 anos, 3 anos, 5 anos,
Às vezes já incluo no pacote de acompanhamento essa revisão, porque às vezes me interessa assessorar a família, assim, tipo, a família já está comigo há um tempão, informo que não precisa ser, mas às vezes funciona dessa forma, né? E sempre que eu tenho uma alteração legislativa ou jurisprudencial que impacta em algum planejamento que eu já fiz, eu faço uma carta para o cliente explicando o que aconteceu. Porque o cliente acha que é fazer e acabou, né? Mas não é assim. Planejamento, gente, é até o momento que se ultima aquilo, ou seja, o falecimento. Então, vai ser comum que a gente fique com essa família até alguém falecer. Então, eu acho que é minha responsabilidade fazer isso, sabe? Quando mudou o CPC, eu mandei uma correspondência informando, houve uma alteração no CPC, não temos muita segurança com relação à colação, a jurisprudência ainda está díspare nesse sentido. Se for do seu interesse revisar, a situação é essa. Eu digo assim, a sugestão é que procure se informar com relação a isso. Não precisa vir para mim, mas eu acho ético a gente fazer isso, sabe? Eu acho correto, porque a gente tem essa informação antes do cliente, mas também não é a nossa responsabilidade integral, porque a gente não vai ficar casado com esse cliente, né? Para o resto da vida. Dani, você quer falar? Não, eu estou concordando aí e acho isso importantíssimo para explicar que não tem garantia. As mudanças, alterações, vamos pegar, por exemplo, um planejamento que possa ter ocorrido, ainda talvez não com este não planejamento, mas já houve uma organização patrimonial toda que seria um planejamento mesmo que não nomeado. Quando veio o Código 2002, onde o cônjuge se tornou herdeiro necessário, uma questão da lei veio e alteraria todas as vezes o intuito dele. É necessário fazer ajustes nas circunstâncias. Então, isso está fora do nosso controle e também porque as 3 variáveis podem estar sendo alteradas. Tanto a qualificação, pode surgir um novo herdeiro, né? Pode morrer um herdeiro e aí as proporções ficarem diferentes e aí quer se ajustar alguma coisa. Com essas crises econômicas, pode ter tido uma perda patrimonial também significativa, que tem que ser reavaliado o percentual de legítimo e assim por diante, como também uma desvalorização de um bem significativo, como também uma própria valorização, né? Então, saiu um metrô, estação de metrô, seu bairro ficou mais seguro, aquele bem que estava... E a gente sabe da questão da colação, da doação, dos efeitos, mas eu estou dando como exemplo essas medidas que possam, além da autonomia do autor da herança, pode querer manifestar sua vontade diferente. Então, é mais do que recomendável, é necessário. Agora, concordo com a forma de se falar, de ser clara, e até se resguardar, como a Simone fala na questão do termo, eu acho... Como também outro fator muito importante é a veracidade das informações do cliente. Então, porque você depois quer... Então, assim, aí você faz um planejamento dizendo que tem 2, depois ele sabendo que tem mais 2 filhos, porque isso é outra coisa legal do planejamento sucessório. Ele faz você regularizar imóveis que estão desalinhado, você vai estar regularizando caixas de empresas, porque não tem como estar fazendo administração de um planejamento efeito caixa 2, essas coisas, como também um advogado responsável vai dizer, não adianta fazer sem se reconhecer, porque a pessoa depois vai entrar, olha o exemplo da Gaster, né? Do patriarca de lá. Toda a organização patrimonial feita, 2 filhos depois vieram, aí para-se tudo. Então, isso é otimizar. Um advogado que sabe que, uma vez, como disse o Marcos Errat, o cliente chegou, um casal, quando a mulher foi ao banheiro, disse assim, doutor, a gente veio fazer um planejamento, mas eu tenho uma outra família. E querendo que o Marcos fosse o advogado
dele e da mulher, né? Ele disse, olha, mas me desculpe, ou você fala para ela, ou eu não vou participar disso, né? Então, isso acontece muito mais do que a gente pensa. Então, nós estamos em transformação da sociedade, de valores, e o planejamento, ele precisa dessa organização realmente séria. Então, por exemplo, às vezes um bem da vovó passou para a tia, da tia, e está sem fazer 3 inventários para trás. Aí você tem que ir organizando essas situações desses imóveis. Ao mesmo tempo, é um sinal de... Então, por isso que você precisa até de tempo para o seu cliente amadurecer realmente as ideias e porque precisa estar se fazendo com as coisas regularizadas, né? Então, isso gasta tempo, dinheiro, organizar, vai fazendo como um cronograma, por etapas. Tá, então vamos pegar esse foco agora. A gente desenvolve isso, depois vamos. E aí, um outro assunto importante, já que nós estamos falando, acho que a maioria desse público é advogado e advogada, é a questão de honorários também, né? Como, às vezes, cobrar um planejamento, que às vezes o cliente pode começar, depois para. Então, é uma questão importante, percentual hoje em dia, às vezes está muito difícil conseguir, e também é difícil, não é só um percentual, que você pode ter um patrimônio de 5 milhões, ter X questões de trabalho, ter um de 10 que vai me dar menos trabalho que esse de 5. Então, também não é em cima só de percentual, você pode ter como uma referência, te ajudar aí, mas é em cima, basicamente, do que vai ser do seu trabalho, das equipes envolvidas, do que realmente vai se precisar, se necessitar. Às vezes, você tem que fazer uma série de testamentos entre os familiares. Então, tudo isso são adequações necessárias. Também, Dani, o que eu vejo, assim, por exemplo, quando a gente está fazendo em associação, por exemplo, com outros escritórios, assim, escritórios de societário, por exemplo, que envolvem as questões empresariais, essa questão dos honorários, o que eu percebo assim, que às vezes existem 2 fases, né? A primeira fase é a fase do estudo, do levantamento das possibilidades, ou seja, você pode ter esse caminho, esse caminho, esse caminho, e aí você talvez feche honorários nessa primeira fase de acordo com esse estudo. E aí, de acordo depois com o que vocês fecharem com o cliente em termos de possibilidades, aí é uma segunda fase de honorários, né? Porque aí é a implementação dessa fase anterior. E aí também é interessante, né? Porque aí você faz uma coisa mais proporcional ao trabalho que você efetivamente vai ter. Mas essa questão do patrimônio, Dani, eu concordo com você na perspectiva assim, de que percentual tem sido difícil, e que o trabalho ele é importante, mas a gente também não pode deixar de pensar que da nossa responsabilidade, né? Então, assim, às vezes, um erro num patrimônio de 5, ele é menor, vai causar menos dano do que num erro no patrimônio de 10, né? Então, assim, eu acho que isso também, aí a gente tem que pensar como que a gente vai colocar isso, se é no valor da hora. Com certeza. Eu acho que não é para se excluir, é por ter por base. É porque eu posso dizer assim, o de 5 já estava estruturado, as empresas, os regimes de bens, já estava, então era um patrimônio maior, mas já estava mais organizado. Aí chega, o de 5 tem 2 casais de filhos, um casal de filhos, mas são brigados, vai ter que ter, às vezes, uma mediação. Então, assim, está sem liquidez, as empresas estão com impostos. Então, assim, às vezes precisa de... até a Silvia fala muito também, e vocês também, já vi na aula, no curso que vocês deram, é muito importante também, além do planejamento, de se pensar, fazer essa estrutura familiar antes. Por exemplo, quando você faz a primeira pergunta, qual a qualificação do doutor de herança? É casado, é divorciado, é união estável, qual o regime de bens, tem herdeiros necessários ou não? Quando eu falo aquela objetiva, além da subjetiva, a questão que eu acho importante aqui é que, às vezes, está numa união estável, mas não sei o quê, você vai regularizar, não, é um namoro, já virou união estável? Não é?
Então, assim, é também fazer algumas pré-organizações familiares, né? Então, até para se começar, então, até a necessidade dessa organização, vai casar, então, em tal regime. Então, assim, é quase que um pré-planejamento já, mas necessário, muito necessário, que, como bem o André falou, e Carol, o regime de bens é essencial para se começar. Então, isso às vezes também é necessário. E, às vezes o cliente chega ansioso, aí você também pode fazer um testamento particular de imediato, até as fases do planejamento serem literalmente sendo, depois dessa fase de análise. Então, eu vou fazer uma cirurgia, é muito comum também. Eu vou fazer, então quero fazer. E aí vai, opera, passa, tá bem, depois esquece, não volta. Então, na hora do susto, e infelizmente até a Luciana Dalmas estava falando, de certa forma, o medo pelo Covid já foi maior, né? As pessoas, depois de tanto tempo fechadas e tal, não aguentaram, é a segunda onda agora, mas talvez pela dinâmica, mas esse medo é o que fez muitas pessoas procurarem advogados, organizações, não só para a questão de saúde, no caso dela, em relação a esses cuidados para a morte, da morte, mas também em relação a aumentos de testamentos que ocorreram. Isso são dados concretos, aumentos de casamentos, né? Até uniões estáveis em função de passar aquele tempo da pandemia, da quarentena, em conjunto com alguém. Alguns namoros que não se tornaram necessariamente uniões estáveis, mas por uma questão temporal, que veio, né, em questão essa análise. Mas é muito importante que essa estrutura familiar esteja bem consolidada, com as bases, para podermos fazer o planejamento em cima, né? Gurias, eu quero agradecer. Gurias, né? Eu e o gauchês. O pessoal de Minas em peso. Quero agradecer mais uma vez. Eita, trembão. A Leiva vi ali também. Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês. Já vamos encaminhando para o final em função do horário, né? Até porque a gente tem um compromisso inadiável, que é almoçar. E dizer que em breve teremos notícias boas aí, teremos curso, é isso? Isso aí. Teremos um curso. E não esquece de dar o link. Qual é o link, Dani? No meu, tem aquele material disponível que você botou do e-book gratuito, né? Então deixa eu já botar aqui. Tá no link do meu Instagram, ou passo o link direto. Tá. A gente, nessa maratona aí de fazer a questão do planejamento sucessório, a gente fez, eu e o professor Fernando fizemos um mapa mental sobre holding, porque o pessoal gosta muito do assunto da holding. Então, tem lá as fases da holding, se alguém se interessa, tá nesse link da Dani. Então, Simone, só rapidinho, só para fazer um comentário, Leiva. Deixa eu ver, cadê a Leiva? Tá aí. É rapidinho. Oi para vocês, tudo bem? A questão toda, que essa questão de holding, quando trata de planejamento sucessório, todo mundo fica pensando só em holding. É difícil abordar essas outras questões, porque tudo aqui é assim. É claro que eu não estou falando que eu nunca atendi, não, para falar a verdade. Mas quando a gente é procurado para falar, fala assim, você faz holding? Sabe? Então, a abordagem é só sobre holding. Iva, eu faço holding, só que eu acho que não é todo patrimônio que precisa de holding. Então, assim, quando o cliente diz assim, você faz holding? Faço. Mas vamos conversar, vamos ver se esse seu patrimônio é para holding. E desconstruir isso, né? Você pode procurar um advogado de empresarial e te ajudar nessa constituição, se quiser, não pode? Se ele insistir nesse assunto? Pode, né? Então, assim, a ideia é, você faz holding? Faço. Não sei o que faço, mas eu tenho outro colega que me ajuda nisso, a gente faz. Mas vamos verificar se o seu caso é para holding.
E aí, quando que o caso não é para holding, gente? Holding é para família que já é empresária ou que tem a sua lucratividade toda advinda do aluguel de imóveis. Pessoas que têm uma única fonte de pagamento. Uma única fonte de pagamento, geralmente não é o caso da holding. Essas pessoas têm um aumento do tributo e um aumento de custo. Elas acham que vão economizar, mas elas não economizam. Então, pensa assim, eu quero uma holding só para administrar o patrimônio. Se eu tenho imóveis da década de 70 e 60, por exemplo, na tabela do ganho de capital da pessoa física, eu tenho uma tabela decrescente de imposto. Então, se eu vender a casa que era da minha mãe da década de 60 hoje, eu não vou pagar ganho de capital. Ou se eu for pagar ganho de capital, vai ser 0,38, certo? Se eu coloco esse imóvel dentro da holding, eu transformo ele inteirinho em capital. Então, imagina a casa que era da minha mãe, que vale lá R$1 milhão, que eu pagaria de ganho de capital com essa tabela decrescente 0,38, e eu transformo 1 milhão em capital. Então, assim, às vezes eu acho que a gente tem que estudar mesmo o ponto frágil da holding, tá? E eu escrevi o primeiro artigo da Dani, a Dani disse assim, já estava fechando a arquitetura, e eu disse assim, Dani, me deixa terminar um artigo. E ela disse, Simone, mas nós estamos em cima, eu não, me dá uma semana, porque eu tô na batalha contra essas holdings vendidas à loucura, sabe? E aí eu tenho bons amigos que fazem holding, eu acho que holding é um excelente instrumento, mas não é para todos e também não é a solução de tudo. Como que eu faço? Eu fui estudar como é que funciona a tributação da holding para mostrar para o cliente que ele vai gastar mais dinheiro. E aí, se ele quiser gastar mais dinheiro, aí eu entro em contato com o meu colega lá do empresarial, que não sou eu que vou constituir, ele que constitui, e ele faz essa parte aí do empresarial que eu não sei fazer. Mas o meu argumento eu boto lá na planilha do Excel para ele. 15% de 1 milhão é tanto. 0,38% de 1 milhão é tanto. Você quer pagar 15% ou você quer pagar 0,38%? Porque aí tu pega no bolso, né? No lugar onde mais dói na pessoa. Porque ela leu o que é bonito. Outra coisa, atualizados nas alterações legislativas. Hoje, a gente tem uma alíquota bem pequena que engloba tudo quando a holding é operacional. Tem um projeto de lei para aumentar para 12%. Quando aumentar para 12%, vai ser mais um argumento para a pessoa. Você quer pagar 12%, é isso mesmo? E aí a pessoa vai desistindo, sabe? O que não dá é para a gente dizer para ela assim, não, eu não faço holding. Não, se precisar, nós vamos fazer, mas vamos conversar sobre isso? Por que você quer holding? Por que você acha que holding é uma boa notícia para você? Aonde você ouviu falar desse instrumento? Certamente ela não vai saber essas respostas, né? A pessoa? Certamente ela não vai saber essas respostas. Não, a pessoa não vai, mas aí tu faz a pessoa pensar. Claro, mas lógico, aonde que tirou isso? Ó, eu quero te mostrar, tem uma reportagem de jornal aqui com uma previsão de aumento para 12%. Então, você tem que lembrar, hoje você não paga imposto nenhum sobre o patrimônio que você tem. São 5 apartamentos, seu imposto é 0. Só talvez, se você tem algum alugado, vai ser os 15% do aluguel. Você vai colocar na holding, vai ser os até 15 do aluguel, decrescente lá, mas mais 12. Então, vai ser 12 mais 15, vai dar 27. A gente precisa botar o bode na frente. Eu acho que e não é problema nenhum de falar a verdade, entendeu? É que as pessoas não falam a verdade. Não sei se fui útil. E foi demais, obrigada, porque tudo é blindagem patrimonial, né? Tudo eles querem assim, não, eu preciso blindar meu patrimônio. Mas foi ótimo, obrigada. Como sempre, foi excelente. Querida. Alguém mais, gente? Ou já podemos encerrando os trabalhos? Eu agradeço que vocês estiveram aqui conosco. Principalmente a Daniela e a Ana Carolina, que sempre que eu chamo, elas vêm. A gente já virou figurinha carimbada nesse grupo de estudos aí, né, Simone? Mas é sempre útil, vocês não sabem a repercussão que tem depois, são os vídeos que são mais assistidos e curtidos, o pessoal gosta muito, assim.
Então, um papel, missão cumprida, agradeço a todas as pessoas que estiveram presentes, fiquei muito feliz de ver bons amigos aí. Nós Beijo também grande. agradecemos a todos. Muito obrigada. Obrigada, Até Simone. mais, Beijo, gente. Dani. Beijo todo mundo. Beijo, Gente, beijo. tchau. Obrigada, gente. Uma boa semana para todas. Para todos. Tchau, tchau.